Os homens também estão na mesma máquina do mundo, mas eles Sim, são extremamente pressionados, porque muitos deles também obedecem essa lógica do consumo. Se sim. eu não tiver grana para minha esposa fazer compras no shopping, ela vai embora. Muitos pensam assim. Os filhos idem. Se eu não pagar aquele clube, aquela escola de alto padrão, ele não me ama. Ele não me ama, né? Então, a gente tem que entender um pouquinho o mundo masculino. Os homens hoje, especialmente hoje, se sentem muito pressionados, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o tal do mercado afetivo é muito concorrencial, né? Os homens vão envelhecendo e por mais que existam botox da vida e academias, a concorrência é muito forte, certo? Garotões de 20, 30 anos muito bonitos, o homem sente isso, ele vai perdendo o vigor naturalmente. Mas a dica, a bala de prata é a seguinte: os homens, naturalmente, por toda a criação que a gente sabe que eles têm muitas máscaras, eles têm muitas carapaças, né? Quando você, através de profunda sinceridade, uma palavra que a gente usa muito pouco, mas sinceridade em tudo, eu acho que é um condão fundamental. Do escritor ao professor, da esposa ao filho. Sinceridade. Quando você realmente é sincero com o objeto do seu amor, aquele homem, e você penetra no universo afetivo dele, dos grandes buracos, das grandes carências, das grandes lutas e das grandes conquistas, das grandes alegrias. Quantas esposas realmente perguntaram para o esposo ao longo de 30 anos: meu amor, qual foi o dia mais feliz da sua vida? Qual foi o dia mais triste da sua vida? Sabe? O que te faria feliz agora? Que sonho você tem agora? Você explodiria de felicidade agora? Não existe coisa mais sincera. A gente também é um pouco travado, né? Mas se você tem essa capacidade genuína de diálogo com aquela pessoa, não tenha dúvida, ele vai te procurar. Ele vai Olha te que, procurar. olha aí, mulherada, dica do filósofo, do nosso PhD, hein? Olha aí, os homens também têm inseguranças, né, Muitas, Eduardo? muitas. Muitas inseguranças. E claro, muito focado numa sociedade moderna, né, Eduardo? Mas você sabe que eu ia te dizer uma coisa sobre a questão visual, né? Eu falo muito isso. Os Uhum, homens é que nasceram mais visuais, né? Por isso as mulheres vêm com dotes e atributos físicos da uhum, vaidade, né? Corpos mais esculturais, uhum, enfim. E aí, houve uma inversão nessa história do mercado, né? Como as mulheres passam para o mercado de trabalho, elas passam a também querer ter essa atratividade visual, mas isso não é o natural das mulheres. O natural das mulheres é que elas são auditivas, ou seja, o uhum, homem vai encantar as mulheres pelo que ele é, pela sua inteligência, pela sua capacidade de comunicação e não uhum. pelo seu físico, né? Muito embora a gente tenha muita gente vivendo e vivenciando esse problema. Agora, você levantou uma questão hoje aí que é bastante legal, que é essa história do homem provedor, né? Porque quando eu explico para as mulheres aqui que, assim, é claro que os homens vêm com esse atributo físico também, né? Nasceram com a força física para Uhum. trabalhar, mas se hoje a sociedade mudou a tal maneira de que homens e mulheres estão em igualdade de condições de trabalho, salvo no trabalho físico mesmo, né? Que aí as mulheres têm um potencial menor, mas no intelectual não, né? Então aí a Uhum. gente tem maior capacidade de estarmos no mesmo nível de intelectualidade. E eu acho que isso faz com que os homens se sintam bem mais inseguros no seu aspecto provedor. Mas o que vinha lá de trás do homem ser provedor é que o homem achava que ser provedor era só a questão financeira, né? Dele ter o financeiro para bancar uma mulher, para bancar financeiramente uma Uhum. família.
Mas o seu provedor para a mulher, e principalmente para a mulher que é conquistada por esse homem, ela sabe que não é o provedor só financeiro. Financeiro Sim, ajuda, sim. óbvio, porque as mulheres se sentem mais confortáveis nesse processo do homem dizer, olha, vem cá que eu sou o mais, né, o cara que vai aguentar o tranco aqui. Mas o principal do provedor hoje, do masculino, é o homem que realmente aguenta os perrengues da vida dois, os Uhum. perrengues que vão acontecer, e vão falar assim: não, esposa, de repente, você perdeu o emprego, mas pode ficar tranquila, eu tô Sim, aqui do seu lado, eu vou te sim. ajudar até a hora que você, né, conseguir se reposicionar, ou aconteceu um problema, mas eu tô aqui, né? Pode ficar tranquila, a gente está aqui também para a questão emocional, sabe? Então, assim, eu acho que isso que os homens precisam entender, que as mulheres elas não buscam um homem provedor financeiramente. E Sim. esse conceito, ele acabou sendo muito enquadrado numa caixinha É. de, é provedor é só financeiro. Não, não é isso, né? É o homem que tem atitude, é o homem que vai lá e vai falar assim, puta, minha mulher, nossa, quebrou, coisou o pneu, peraí, eu vou aí que eu vou te ajudar, porque, meu, Claro, como é que a mulher vai trocar o pneu? A questão claro, não é ser machista nesse caso, a questão é física. Você claro, entendeu? claro, claro, E a claro, gente né? precisa entender isso, né? Claro, não. E por outro lado, nessa questão, eu já ouvi mulheres, né, que se enquadraram muito nessa ótica do inverso, de inverter a energia, né, do masculino, Uhum. e falando assim: não, mas eu não preciso de homem que abra a porta do meu carro, não. Imagina, eu tenho a minha mão, abre a porta do carro, por que o cara precisa vir a boca? Eu falei assim, pelo Uma amor de Deus, a questão gentileza, aí não é física. uma gentileza. A questão aí é de encantamento, é de Claro, educação, é de carinho, é da pessoa demonstrar um cuidado claro, com você, né? claro, Então, assim, a claro. gente não precisa ter uma reatividade a esse tipo de De jeito atitude, nenhum. sabe? Tem coisa mais encantadora do que uma pessoa educada e gentil? De Nada modo algum. encanta mais. Nada. De uma criança a um senhor de 80 anos, Sim, gentil, educado, é mas na questão bem-vindo. dos relacionamentos, né, Eduardo, isso faz parte até do Claro, encantamento que o homem quer provocar na mulher. exatamente. Faz parte. O Então, assim, gentil é o básico, né? É o né? Não tem básico. por que ser reativo, né? A gente É. precisa entender que essa briga aí do machismo versus feminismo aí, ela precisa acabar, porque isso Precisa todo é uma mundo, questão de né? compreensão da essência do ser humano. Exatamente, exatamente. Mas por falar em beleza física, é muito curioso, né? Na França, você sabia que fazem todo ano pesquisas assim com as mulheres francesas e batata, né? Os homens mais desejados lá são quase sempre intelectuais, Sempre. né? E é interessante isso. Eu perguntava para os meus alunos, perguntei durante muito tempo, o que é exatamente uma pessoa carismática, aquela que chama atenção assim e você não consegue deixar de olhar para ela, né? Deixar de ouvi-la. O que é um carismático? O conceito é teológico, né? Carisma, vem da teologia. Mas o que é uma pessoa carismática? Não é exatamente a beleza plástica, não exatamente, nem a grana, porque pode ter muito dinheiro, não ser nada carismático, mas ela tem Sim, um brilho, tem alguma coisa nela. Desde criancinha a gente repara, né? Aquele menininho, aquela menininha tem um encanto absoluto. Eu sim. confio, Adriana, que algumas pessoas são tocadas, assim, tocadas, sabe? Os cristãos chamam de graça, né? Santo Agostinho chamava de graça. Tocadas e elas são muito luminosas. Sim. E eu tenho a impressão que essa luminosidade, sabe, esse brilho, é de todos nós. Basta que nós despertemos esse brilho. E em relacionamentos, por que vale a pena ainda, apesar de todas as adversidades? Porque quando você está ao lado de uma pessoa que te encante, minha amiga, você está feliz. Tá feliz, com certeza. Não é? Sabe aí vou usar um estereótipo. Um conversível, certo? Na Califórnia, e você, assim, ao lado da mulher ou do homem da sua vida, ali você quer que o tempo pare, porque Pare. tudo perfeito. Por que não investir nisso? Não precisa ser o estereótipo da Califórnia, pode ser em Itatiba, certo? Pode ser em Jundiaí, tá Sim, valendo também. Tá valendo também. Mas estar ao lado, chegar e, olha,
se você me permite, um homem estava pintando aqui o meu muro e pintor de parede no Brasil, né? Ganha pouco e tudo mais, e de uma felicidade irritante muitas vezes. 3 dias e cantando, aquele sol, com um chapéuzinho de jornal na cabeça, sabe, pintando, e me irritava assim. Da onde vem essa alegria, cara? Eu perguntava para ele, Cláudio, da onde vem essa alegria? Ele dizia assim: eu chego em casa, as minhas 13 estão me esperando, 2 filhas e a esposa. Ah, Ah, fala sério, né? Uma olha maravilha. isso. É Ganha o conceito que a pouco, gente está falando, né? Do é que é o do amor que o e o amor. quanto o amor de verdade nos preenche, porque aí ele está falando tanto o amor fraternal, né, das filhas, quanto o amor romântico com a Exatamente. esposa que foi construído e que estão em casa e esperam, né, o pai, o E como marido, chegar? enfim, e que é aquela história da família que se construiu independente da questão financeira. Exatamente. Né? Exatamente. Independentemente disso, é óbvio que a gente sabe que o financeiro vai ajudar. Aliás, quando a gente fala de base, né, de ser a mulher e o homem um base para o outro, isso é muito importante para a gente começar a eliminar o conceito dos relacionamentos descartáveis, sabe, Eduardo? Por quê? Porque quando a gente pensa, eu quero crescer na vida, gente, é muito mais fácil você ir junto com uma pessoa. É o mesmo Hum, conceito que a gente leva, por exemplo, com a mentoria, né? Quando a gente fala assim, pô, uma pessoa que é mentora, porque ela já passou os perrengues, já sabe hum, diminuir o seu caminho. Por isso você vai claro, pagar uma mentoria, não é? claro, claro. Então, o relacionamento é mais ou menos nessa metáfora. Então, assim, você vai. Quando você vai junto com a pessoa crescendo na vida, um é apoio do outro, né? Então você tem essa possibilidade em crescendo o relacionamento, você também crescer a sua vida. Tem vários livros que falam, né? Casais inteligentes enriquecem juntos e tal. Hum. Mas é muito nessa perspectiva de que quando você tem o emocional, o apoio emocional dado um ao outro, ambos conseguem ser mais fortes para enfrentar todas as batalhas da vida. E é Evidentemente, por isso que eu falo que amar vale a pena, né? Que, evidentemente. que, que você vai superando os obstáculos, vai superando também os medos que cada um tem, Claro, porque claro. um está sempre ali auxiliando o outro, né? Quando você constrói uma base de relacionamento saudável. E quando você não o faz e permite aí, então, que os relacionamentos sejam assim, o medo, a insegurança, e eles sejam descartáveis facilmente, achando que a próxima pessoa é que vai Hum. suprir os seus desejos, as suas faltas, as suas inseguranças, né? Aí você não constrói nada. E aí você não está também te ajudando a construir os seus alicerces da vida, Claro. né? Não é verdade isso? Tem aqui um casal famoso, eu não vou dizer o nome, mas muito famoso. O rapaz é do meio Pode esportivo, falar? o Thiago Leifert. Thiago Leifert. Tá. Tá? É, casado com uma moça muito bonita e tal, que era da Globo também e tudo mais. E eles tiveram uma filha e a menina com uma doença terrível, 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 de uma Sim. dor pequenininha e tal. Mas a força dos dois, unidos, você imagine isso, quantas madrugadas de sofrimento, de preocupação. Imagine enfrentar a barra sozinho, é muito mais difícil. Muito Né? mais. E Muito mais. nenhum deles quis ir embora. Ao contrário, eles estavam cada vez mais presentes, mais unidos. E eles Sim, dizem, depois desse drama, nós ficamos mais unidos. O ser humano é assim, né? Depois das sim. grandes tragédias, a gente se une mais. Muito mais. Né? Quando consegue passar pelas grandes tragédias juntos, né? Juntos. Que é a questão de você pensar de novo, não é possível. E quantas pessoas não passam, né, Eduardo? Porque, por exemplo, na época da pandemia, foi a época que as pessoas ficaram em casa e que elas mais se divorciaram. Olha só que coisa, por que será? Pois é. Porque será que aqueles relacionamentos tinham sido construídos com bases saudáveis, com Pois bases é. realmente verdadeiras, Pois é. né? Enfim, porque claro que a pandemia deixou todo mundo estressado. Eu tenho lapsos, lapsos aqui de esquecimento até hoje. E os Uhum. médicos todos dizem, né? Estresse da pandemia, né? Que a maioria da humanidade vai viver isso por um bom tempo. Mas assim.
quando você passa por esses perrengues juntos e não desiste um do outro, né? Com certeza os laços, é aquilo que a gente falou, né? Da tristeza, na alegria, na Ah, sem tristeza, na dúvida, saúde, na doença, né? sem Você dúvida. passa por isso, os laços eles ficam muito mais fortalecidos, porque E, você aprendeu como que cada um vivencia uma coisa, porque cada um pode vivenciar esse momento de dor de uma forma diferente, diferente, mas né? estão Tem unidos. gente que quer fugir, tem gente que quer sumir, tem gente que quer se esconder e tem gente que fala, não, dá a mão aqui, vamos junto, Sim, 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 sim. Sim, mas né? é, não é, acho que acontece conosco que já fomos muito apaixonados ou somos muito apaixonados, né? Você, de repente, ouve uma música que te toca profundamente. Imagine essa cena muito frugal, muito comezinha. A música te tocou profundamente. É natural que você queira dividi-la com a pessoa amada, que é a pessoa que mais te entende no mundo. É Sim, natural, não sem é? Você viu dúvida. uma notícia muito forte, assim, uma coisa assim, estarrecedora. Primeira pessoa que você pensa em dividir a notícia é a pessoa amada. Quando você pensa numa grande hora, vamos para Nova Zelândia e vai ser maravilhoso e tal. Primeira coisa, quem você vai convidar? A pessoa da sua vida. Então, invista em relacionamentos sabendo que a lógica do mundo não é a lógica que vai te levar a uma vida feliz. Sim. Né? E que a lógica do mundo hoje consumista não deve ser aplicada no Ao nosso relacionamento. mundo emocional, né, Eduardo? Exatamente, exatamente. Porque é um E a caminho. lógica do mercado, bom, que aliás, obviamente, existem muitas críticas a essa lógica, e aí a gente tem que pensar no meio ambiente, em todas as implicações que existem nisso, mas a lógica do mercado hoje é de que realmente é mais proveitoso financeiramente que as pessoas sejam individuais. Pois é, Incentivar o individualismo, pois é, incentivar que, por exemplo, a pessoa compre o seu apartamentinho menor do que constitua uma família, não tenha família, tenha pois um é, pet, pois é. né? E aí tenha mais liberdade para gastar com outras coisas. Você sabe que tem muitas pesquisas que já indicaram o seguinte: quando a pessoa é um casal, as pessoas são casais, elas gastam menos do que quando elas individualmente são solteiras. Quando você está solteiro, você tem uma permissividade maior para gastar. Uhum, Primeiro, porque, óbvio, você não está construindo nada com outra pessoa, né? A construção sua é individual, uhum, né? uhum. E segundo, porque você tem uma autoindulgência, né, com você mesmo, que é Exato. assim: eu não tô com ninguém mesmo, não tem por que gastar esse dinheiro aqui com outra pessoa, vou gastar comigo mesmo. Vou lá, gasto em balada, gasto nas maiores É, viagens, nos carros mais caros, enfim. Coisas que às vezes não vão produzir muito efeito para você arranjar um relacionamento bacana, o né? mercado E que as adora, né? pessoas se iludem, né, de Exatamente. que fazendo tudo isso vão fazer. Veja, nada contra, óbvio, a pessoa fala assim, bom, eu tô solteira, vou viajar sozinho, super a favor. Ou Uhum. tô solteira, vou fazer minhas compras e tal. Mas você não pode entrar numa ilusão de que, putz, é melhor estar solteiro e fazer tudo isso porque eu tenho mais liberdade para fazer isso do que se eu estivesse junto com outra pessoa. Porque se você estivesse junto com outra pessoa, você estaria construindo junto. Claro. E assim, filosoficamente, né? A nossa vida é E muito breve. muito Todos, breve. Passa a assim. gente, a gente caminha para o envelhecimento inexorável e para o final da Inexorável. existência. Então, essa coisa hedonista do prazer momentâneo, talvez precise ser um pouco sofrida para pensar racionalmente o que eu quero, quais companhias eu quero ter ao longo da minha vida sobrante, restante. Sim, Inteligência é isso, emocional é sim, isso, de fato. sim. Quais É. pessoas eu quero que me acompanhem? Que tipos de caráter elas têm? Que tipo de alegria? Que tipo de espiritualidade? Que é um tema muito caro a mim. Que tipo de Muito. espiritualidade tem aquela pessoa para me acompanhar na vida que me resta? Fundamental. Exatamente. Ó, eu vou aproveitar e te perguntar aqui, porque não pode ficar aqui as dúvidas, hein? O pessoal perguntou aqui, ó, a Vilma perguntou aqui, Eduardo, é o seguinte: a dor e o sofrimento podem ser supridas com amor? O que que a filosofia pode dizer para ela? Muitos filósofos falaram disso belamente, sabe? Um deles foi o grande Epicuro.
o filósofo do Jardim, que fazia elogios à amizade, né? Ele próprio tinha problemas na bexiga, tinha dores lancinantes, excruciantes, e ele dizia assim: olha que frase interessante, ele dizia assim: muito mais importante do que você vai jantar, muito mais interessante do que isso é com quem você vai jantar, né? Porque a ideia da amizade para ele, quando ele sofria com muita dor, ele lembrava de momentos alegres com os amigos e a dor era menor. Então, a dor é constitutiva do ser humano, não tem jeito. Schopenhauer, o alemão, dizia, ele era muito pessimista, ele dizia, ou o ser humano está sofrendo, ou o ser humano está entediado, certo? Ou sofre ou está entediado. Feliz e amando, não, né? Não, ele era bem pessimista. Schopenhauer é famoso, né? Mas a Sim. dor nos faz também, eu não sou apologista da dor de jeito nenhum, né? Mas as dores da alma, especialmente as dores da alma, nos fazem, acho que todo mundo que chegou aos 50 anos sabe disso, nos fazem mais inteiros, mais compreensivos e tolerantes, né? Porque quando a gente se sente machucado, de fato, a gente ressignifica o sentido da vida, Sim. sabe? E daí as pequenas mesquinharias, as pequenas coisas não fazem mais sentido, né? A ideia de que tudo é tão breve, a morte está aí, me olhando à espreita, ela sempre terá a última palavra, que, quer saber, eu vou deixar as bobagens de lado, e a dor que eu senti, eu transformo belamente em compaixão. As pessoas mais bonitas que eu conheço são aquelas capazes de compaixões assim muito tocantes, sabe? Muito tocantes. Pessoas que têm muito poder aquisitivo, capazes de anonimamente, eu acho maravilhoso. Ninguém sabe, não precisa alardear que fez, né? Que é a virtude cristã, em última instância. Sim, Então, sim. vai lá e banca a faculdade de um cara que jamais poderia fazer a faculdade de música, por exemplo. Né? Mas esse me disse uma vez, esse que bancou. Quando ele viu o garoto formado, tocando piano, falou: Eduardo, ali a minha vida fez um sentido que eu nunca imaginei que poderia ter. Maravilha, né? Então, assim, Fantástico isso, né? há pessoas nesse mundo caótico, difícil, agressivo, hedonista, há pessoas que são pérolas. E não nos enganemos pelas aparências. Há pessoas maravilhosas, maravilhosas. A gente precisa ter o tato quase religioso de lançá-las, né? Pegá-las para o nosso convívio. Porque daí a amizade, o amor, te faz uma pessoa muito mais completa. Eu sou muito otimista nesse sentido. Eu acho que o ser humano, apesar de tudo, ainda é ser humano, e quando ele tem a alma satisfeita, a violência, a arrogância são sofreadas em níveis mínimos. Sim, mas eu concordo plenamente com você. Eu também sou uma otimista. Não é Uhum, à toa que eu trabalho com amor e com relacionamento, né? Porque eu realmente acredito nessa possibilidade. Eu acredito na possibilidade da redenção do ser humano, porque eu acredito no amor, né? uhum, Eu acredito que vale a pena amar. Eu acredito que realmente os relacionamentos hoje eles estão complexos, até que a gente possa encontrar uma forma de falar. Talvez de alguma maneira diferente, ou ensinar talvez de uma maneira diferente para a sociedade uhum. atual, de que relacionamento é algo que é importante, o amar é algo que é importante, e que, óbvio, a gente vai ser muito mais feliz se a gente estiver nesse movimento, né? Aliás, é importante até as pessoas saberem, assim, às vezes eu pergunto para o cliente, assim, né? Ah, você olha para trás, você acha que você já amou alguém? E muitas vezes o cliente fala, eu olho para trás, acho que não. E isso é tão importante a gente Uhum. pensar em que a gente pode nunca ter amado uma pessoa de verdade, porque a gente não se permitiu, né? E isso é muito filosófico até da nossa vida, porque assim, você vai passar uma vida com medo, sem Uhum. ter o relacionamento ou o sentimento mais sublime do ser humano, que é o amor.
Você vai passar mesmo por isso? Por medo, por falta de coragem de enfrentar o desafio, de descompassar com essa sociedade que diz que as coisas são assim descartáveis mesmo, que é tudo virtual mesmo e tal. Não, não é assim que a gente vai viver. A gente não pode viver assim. Bom, sob pena da gente viver e passar essa vida sem nenhuma motivação real, Pois né? é, Porque o que nos motiva? Construirmos bens materiais para quê? Né? Sermos só felizes com os bens materiais? Gente, o amor é a base de tudo, né? claro. Então, se a gente não construir essa história do amor e de termos e sermos felizes com os nossos relacionamentos, a gente vai passar por essa vida aí sem termos construído uma base para a Branca gente dizer, olha, valeu a pena viver, exatamente. E né? essa coragem, porque a gente tem, dados os golpes, né, afetivos, todos nós, a gente coloca muitas máscaras, assim, né? Mas talvez valesse, na idade madura, arriscar um pouquinho. O professor sabe bem disso. Adriana, como é importante o elogio, sabe? Tá lá o menino e você fala, vem cá, deixa eu conversar com você. Você tem muito talento para isso aqui. Você transforma a vida dele, transforma a vida do menino. Nós precisamos disso, né? Sempre. E se você deixar de lado um pouco as máscaras, e sinceridade é uma palavra que eu gosto muito, aquela pessoa que te diz alguma coisa no coração e você fala, olha, você sabe, você me faz mais feliz, mais alegre. Quando você não vem, eu fico mais triste. Sabe, pequenas coisas assim, o mundo vai se encantando, viu? Porque você vai ter coisas de volta que você nunca imaginou que teria. É Nunca verdade. imaginou que teria. A gente até, Freud, hein? A gente rejeita primeiro por medo de ser rejeitado. Então, vamos vencer freudianamente os nossos traumas e vamos nos permitir, já que somos todos adultos, vamos nos permitir um pouco abrir o coração mesmo, sabe? Sim. Assim, com elegância, com educação, mas sabe que eu acho você uma pessoa muito interessante? Veja o que acontece. Veja o que acontece. Exatamente. Pague para ver. Veja o que acontece. E vamos abrir mais para a gente ter menos medos, né, Menos Eduardo? medo. Porque eu acho que a sociedade moderna tem muito isso, né? A história dos medos claro, dos conflitos que são inevitáveis, mas são inevitáveis em qualquer área da nossa vida, Não tem né? Então a jeito. gente, assim, aquela velha frase, né, de que, tá com medo, vai com medo mesmo. Exato, vai Porque comigo. medo é inerente, é um sentimento também inerente do ser humano, até de sobrevivência, né? Exatamente. Exatamente. Então é necessário que a gente ultrapasse isso com esse processo de conhecimento, de inteligência emocional, de viver, da cabeçada, mas poxa, vamos adiante, vamos construir realmente o que é importante na nossa vida, que são os relacionamentos saudáveis, né? Por isso que eu sou uma super entusiasta do tema, né? E eu Uhum. amei conversar com você. Olha, a Vilma tá aqui falando assim, ó, vão ter outras lives como essa? Com certeza, hein, Eduardo? Porque a gente já viu que tem muito tema ainda aqui para Muito destrinchar, que tema. a gente nem chegou na metade aqui do que a gente pode falar sobre a Top. história do amor e a filosofia. Então, eu já vou deixar aberto aqui o Uhum. convite para a gente montar uma próxima live com um tema bem bacana aqui do amor e da filosofia, para que as pessoas possam estar de novo aqui com a gente, compartilhando mais ainda, né? Aliás, quem gostou aí, bate palma, e tem um monte de gente aqui batendo palma, e eu quero te agradecer muito, Eduardo, pela sua participação, por você abrilhantar essa live Muito e obrigado. você poder trazer todos esses conceitos que você estudou, super estudioso, já é PhD, né? E Uhum. é professor, enfim, é palestrante, é escritor, é mentor de escritores. Eu fico muito, muito feliz de poder tá pegando um pouco da sua contribuição aqui para mim e para o Maravilha. nosso público, viu? Maravilha. O prazer é todo meu. Esses papos são tão bons, né, Adriana? Porque a gente está fazendo aqui o bem realmente, né? Já que estudamos o assunto, as Exato. pessoas elas descobrem coisas para a própria vida extraordinárias. A gente faz o bem. Vamos repetir isso.
Vamos, com toda Opa, certeza. Convite é feito, aceito aqui ao vivo, hein? tá Então certo. teremos mais, viu? Eduardo, nós temos aqui, estamos super extrapolados aqui, mas eu queria te agradecer profundamente. Eu acho que acho aqui que a gente supriu as dúvidas do pessoal. Estamos recebendo muitas palminhas. Eu não sei se você consegue ver aqui, estou passando. Obrigada, gratidão. Vão ter outras lives. Muita gente aqui, peraí. Muita gente aqui mandando. Ai, que bom. Vamos ter outras lives, sim, Vamos sim. gente. Olha, adoramos estar aqui com vocês, adoramos a participação do Eduardo. E com certeza teremos outras lives. Hoje a gente falou um pouco sobre essa questão dos. Estou aqui no TikTok também ao vivo, mas o Eduardo ainda não está aqui em Collab, mas na próxima ele vai estar, né, Eduardo? Promete aí Vamos pra sim. gente. No TikTok e também no YouTube, que ele vai montar tudo certinho aí pra gente. Porque esse mundo digital, você sabe, né? O pessoal aqui, a gente vai aprendendo, né? Todo mundo vai aprendendo, a gente vai colocando aqui, cada dia é uma Uhum. novidade, mas a gente vai aprendendo. E eu fico muito feliz de ter participado. Hoje falamos aqui, então, pouco, nem falamos tudo, hein, sobre o tema, né, Eduardo? Tem muita coisa para destrinchar sobre amores líquidos, sociedade líquida, relacionamentos descartáveis, Uhum. relacionamentos virtuais, né? Só demos Uhum. uma pincelada, podemos falar mais sobre os relacionamentos virtuais, as inseguranças que levam a toxicidade dos relacionamentos, que a gente tem Uhum. visto hoje muitos Muito. relacionamentos tóxicos, né? E essa insegurança que vem também do medo de ser relacionado, medo Uhum. de fazer vínculo, né? E depois do medo de perder o vínculo, né? E aí que passa a ser controle, enfim, possessividade. Nós vamos destrinchar mais isso numa próxima, né, Eduardo? Combinado. Tá Combinados. topado, né? Topadíssimo. Muito Topadíssimo. obrigada. Obrigado, Gratidão viu? pela sua participação. Muito obrigado. Quer deixar alguma palavra mais aqui para o pessoal? É, você Ai, que me passa é. o seu Instagram aqui para o pessoal seguir, Ah, né, Eduardo? @Eduardo Oyakawa. Todos temos um pezinho lá do Japão. Oyakawa, Oyakawa. Por favor, me acompanhem lá. A gente tem É dicas isso. de filmes, de músicas, né? Para eternos apaixonados, a gente nunca deixou de ser eternos apaixonados, né? Com certeza Com não. certeza. Com certeza. Ah, aliás, é o convite, né, para que as pessoas realmente amem, porque vale a pena amar. Tem uma certa dificuldade, porque nós estamos vivendo um mundo moderno, de modernidades líquidas, Uhum. tem, mas isso não impede que a gente realmente consiga Amém. amar e sermos felizes nos Exatamente. relacionamentos. E o que a gente precisa para esse mundo é isso, né, Eduardo? A gente ter Exatamente. essa felicidade relacional para que as pessoas também possam ser mais É felizes e claro que empáticas sim. umas com as outras, né? Exatamente. Que Muito nem você obrigado, falou do querido. exemplo do pintor da sua casa, Ah, pois é. Que ama né? profundamente as filhinhas e a esposa. E é super empático com tudo que ele faz, né? Exatamente. Faz rindo. Irritantemente alegre, inclusive. Feliz. Irritantemente. Então Ai, tá bom, obrigado, Eduardo. viu? Boa Muito noite. obrigada. Um Boa beijo. noite. Beijo a Boa todos que noite. participaram da live. Gratidão a todos. Nos vemos na próxima live, tá bom? Tchau, tchau. Até mais. Beijão. Tchau, Tchau. Edu.